Você tem dor nas costas? Dor nas costas é um sintoma muito comum. A bem dizer, 80% das pessoas ao longo da vida vão ter pelo menos uma crise de dor lombar, que é essa parte aqui mais baixa das costas. A dor nas costas, geralmente, ela é causada por fatores mecânicos. O que é fator mecânico? Postura, o jeito que eu sento, fiz algum esforço, travou a coluna. Mas a gente tem que ficar atento que justamente pela maior parte dos casos ser causada por fatores mecânicos, a gente já vai com aquela cabeça já, dei um mau jeito, é só uma hérnia, é alguma coisa assim. Em alguns casos, a dor nas costas ela pode ser ocasionada por doença autoimune, por reumatismo. Esses casos, às vezes, têm muito atraso diagnóstico. Por quê? Existe uma doença que é a causa mais comum de dor nas costas em pacientes jovens de causa autoimune, que é a espondilite anquilosante. E a característica da espondilite anquilosante é uma dor lombar e que ela aparece normalmente em homens jovens. É normal o paciente, quando tem uma dor, ele achar, principalmente sendo jovem, que não é reumatismo, porque existe uma associação muito comum entre reumatismo e doença de pacientes mais velhos. Mas algumas doenças reumatológicas, elas são características de idades jovens, e aí a espondilite anquilosante é uma dessas. Para vocês terem uma ideia, o atraso no diagnóstico de uma doença como essa, ele chega a 8 anos. 8 anos para uma doença autoimune é muito tempo, porque se eu não faço esse controle imunológico, eu começo a ter sequelas, danos que podem ser permanentes nas articulações dos pacientes. E aí, quando que eu vou desconfiar se eu tenho uma espondilite anquilosante? Então, o sintoma da dor nas costas, a gente já percebeu que ele é comum, tanto nas causas mecânicas quanto nas causas inflamatórias. Então, o olhar para o paciente jovem, especialmente, mas não exclusivamente, do sexo masculino, então a gente fala em homens por volta de 30, 40 anos, com uma dor lombar recorrente, geralmente mais aqui embaixo, perto do bumbum. E a característica que chama a atenção é que ela é uma dor de padrão inflamatório. O que é isso? É uma dor que ela é pior no repouso. Então, às vezes o paciente sente dor à noite, acorda por causa dessa dor, tem rigidez pela manhã, sente que a coluna está meio rígida, dificuldade, meio travado. E a tendência é que ela melhore com o passar do dia e com o movimento. E uma resposta muito boa a anti-inflamatório. Esses sintomas podem aí ir acompanhando o paciente por anos. Ele vai, troca o colchão e mexe, faz fisioterapia. E a questão de ter uma resposta boa anti-inflamatório, por ser uma medicação que você compra em qualquer lugar, muitas vezes o paciente vai levando aquilo, né? Então, todo paciente com dor nas costas recorrente e num padrão que você percebe que o movimento melhora, chama a atenção para que isso seja investigado por um reumatologista para fazer diagnóstico diferencial. Outro sintoma comum é quando tem uma dor em altura aqui do bumbum, que a gente chama de alternância glútea. Então, dói de um lado num dia, dói do outro lado no outro, dói de um lado num dia, do outro lado no outro, e a pessoa tem uma dorzinha ali. Então, esses padrões de dores são interessantes de investigar. A espondilite anquilosante, ela é autoimune, então a gente tem que tratar com medicações que baixam a imunidade do paciente. O nosso objetivo é controlar aquela agressão da imunidade dele mesmo contra aquela articulação. Então, a gente vai usar medicações imunossupressoras. Na maior parte dos casos, ou uso contínuo de anti-inflamatório, que vai prevenir a progressão da doença, e a gente sabe, isso aí já é assim até de comentário entre leigos, que o anti-inflamatório de uso contínuo pode causar alguns problemas, aumento de risco cardiovascular, problemas gástricos, sangramento, úlcera, problemas renais, então a gente tem que tomar cuidado. E outra medicação que ela controla aí a progressão da doença da espondilite anquilosante são as medicações imunobiológicas, então que a gente pode fazer tanto em soro quanto de forma subcutânea como insulina, e elas fazem o controle da doença. Não é uma doença que tem cura, mas é uma doença que ela tem controle. Controle para quê? Qual que é aí o dano que essa doença pode dar? Ela vai inflamando a junta e ela tende a subir. Então ela começa ali na sacroiliaca, que é no finalzinho da lombar, perto da bacia, e ela pode ir subindo por toda a coluna e causar o que a gente chama de coluna em bambu. A pessoa vai ficando com a coluna com rigidez e calcificação de forma que ela não consegue mais dobrar, mexer o pescoço, e isso acaba limitando muito a vida do paciente.
Também pode pegar articulações periféricas, cotovelo, joelho, articulações maiores, causando também quadros de artrites mais clássicos, isso pode aparecer. E manifestações que a gente chama de extra-articulares, quer dizer, um acometimento de uma parte de olho, acometimento de pele, psoríase, pode vir junto com doença inflamatória intestinal. Então, 50% dos pacientes que têm a espondilite anquilosante podem ter uma doença assim subclínica, quer dizer, subclínica é quando eu não consigo perceber de uma forma clara por sintomas, ela está mais ali na parte microscópica ou numa irritaçãozinha intestinal, ou doença intestinal mais franca mesmo de inflamação, doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, que são doenças inflamatórias intestinais que têm uma correlação com a espondilite anquilosante. E aí o tratamento tem que ser feito baseado nas duas doenças, que são doenças que também podem causar muita debilidade, diarreia, distensão abdominal, sangramento e até dificuldade de absorção de nutrientes, sendo que muitas vezes, dependendo do grau de acometimento, também podem ser até bem graves e fatais. Espondilite anquilosante é uma doença que hoje a gente tem o diagnóstico, a gente tem tratamento, a gente não tem cura, mas a gente tem como fazer um diagnóstico precoce, que é o nosso objetivo, e manter esse paciente bem aí pela vida inteira, com um segmento com um reumatologista.